Questão 180, caderno amarelo. Um design de jogos planeja um jogo que faz uso de um tabuleiro de dimensão n por n, com n maior ou igual a 2, no qual cada jogador, na sua vez, coloca uma peça sobre uma das casas vazias do tabuleiro. Quando uma peça é posicionada, a região formada pelas casas que estão na mesma linha ou coluna dessa peça é chamada de zona de combate dessa peça. Na figura está ilustrada a zona de combate de uma peça colocada em uma das casas de um tabuleiro de dimensão 8 por 8. O tabuleiro deve ser dimensionado de forma que a probabilidade de se posicionar a segunda peça aleatoriamente, seguindo a regra do jogo, e esta ficar sobre a zona de combate da primeira, seja inferior a 1/5. A dimensão mínima que o design deve adotar para esse tabuleiro é: temos aqui uma questão de probabilidade muito inteligente, bem bolada, super interessante. Ele fala que você tem um tabuleiro e você vai colocar ali uma peça nesse tabuleiro. As linhas e as colunas onde você colocou aquela peça, ele chama ali de zona de combate. Em seguida, você vai colocar uma segunda peça. Essa segunda peça pode cair na zona de combate da primeira ou não. Ele quer que a probabilidade dessa segunda peça que você vai colocar ali caia na zona de combate da primeira seja inferior a 1/5. Bom, quando vamos calcular probabilidade, nós sabemos que a probabilidade para ocorrer um evento A é a quantidade de casos favoráveis dividido pela quantidade de casos possíveis. Bom, você colocar a pedra nessa região seria um caso favorável? Seria. Você colocar a peça nessa região seria um caso favorável? Seria. Então, quantos seriam os casos favoráveis? Seria você contar os quadradinhos das zonas de combate, né? Nesse exemplo aqui que ele colocou, 8 por 8, então aqui você tem 8 quadradinhos, menos esse aqui que já tem uma peça, então seriam 7. 7 aqui e mais 7 aqui, 14, portanto, nessa situação. Mas generalizando, se você tem um tabuleiro de dimensões n por n, quantos seriam os quadradinhos dessa zona de combate aqui? Seria n menos 1, é aquele onde está a primeira peça. Então seria n menos 1, mais, agora aqui é a mesma situação, né? São n quadradinhos menos 1, aquele onde você já colocou a primeira peça. Então, mais n menos 1, isso aqui vai dar 2n menos 2, ok? Agora, a quantidade de casos possíveis é a quantidade de casas vazias, né? Então, aqui é um caso possível, aqui é um caso possível, aqui é um caso possível. Quantos são os casos possíveis? Aliás, aqui além de possível é favorável, né? Mas é um caso possível. Quantos seriam as casas vazias, então? Nesse exemplo de 8 por 8, você tem 8 vezes 8, 64 quadradinhos, menos aquele onde está a primeira peça. Então, generalizando, num tabuleiro n por n, a quantidade de casas vazias seria n ao quadrado menos 1, esse 1 onde está a primeira peça. Então, seria n2 menos 1. Agora eu vou pegar a quantidade de casos favoráveis, seria 2n menos 2. Vou dividir pela quantidade de casos possíveis, seria n2 menos 1. Isso aqui tem que ser menor do que 1/5. E vou resolver essa inequação. Aqui eu posso colocar o 2 em evidência, então eu teria 2
que multiplica n menos 1. E aqui embaixo eu vou fazer uma diferença de 2 quadrados. Seria n mais 1 que multiplica n menos 1. Isso aqui tem que ser menor do que 1/5. Eu posso simplificar esse n menos 1 com esse n menos 1. Então sobrou 2 sobre n mais 1 menor do que 1/5. E para facilitar mais ainda, esse 1/5 eu vou colocar 2 sobre 10, que é a mesma coisa, né? Por que eu fiz isso? Para eu ficar aqui com o mesmo numerador. Agora eu vou analisar essa expressão aqui. Será que esse n poderia ser 9? Se você colocar 9 aqui, vai ficar 2 sobre 10. 2 sobre 10 é menor do que 2 sobre 10? Não. 2 sobre 10 é igual a 2 sobre 10. Então eu tenho que aumentar esse n. Se eu colocar aqui n igual a 10, vai ficar 2 sobre 11 é menor do que 2 sobre 10. Então esse n pode ser 10. O n pode ser 10. O n pode ser 11? Pode também. Se você colocar 11 aqui, vai ficar 2 sobre 11 mais 1, que é 12. 2 sobre 12 é menor do que 2 sobre 10 também. Acontece que ele pergunta a dimensão mínima, né? Então, o 10 e o 11 atende também, mas você tem que pegar o 10, que é a dimensão mínima. Portanto, a resposta correta é a letra D.